Olá, tudo bem? Revisãozinha da última aula. Na última aula nós vimos, nós queremos projetar circuitos eletrônicos. Para projetar circuitos eletrônicos nós precisamos saber os princípios de funcionamento dos dispositivos eletrônicos dos quais os circuitos são formados. Para saber o princípio de funcionamento dos dispositivos eletrônicos nós precisamos saber as propriedades e as características dos materiais do que eles são formados. Condutor, semicondutor, isolante. A diferença de condutor, semicondutor e isolante está na resistividade ρ, do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista microscópico, a diferença está mais no comportamento do elétron. O elétron se comporta por conta da dualidade de partícula, ele se comporta ora como onda, ora como partícula, nós precisamos levar em conta a dualidade de onda-partícula por conta da sua massa, que é extremamente pequena. Então, com relação à dualidade de onda-partícula, quando nós agregamos elétrons perto de núcleos de átomos, formando átomos, pensa que você tem um núcleo do átomo, você começa a formar um átomo, começa a agregar elétrons. Como que esses elétrons se comportam? A matéria é do jeito que ela é por conta do comportamento ondulatório que o elétron tem em torno dos núcleos dos átomos. O elétron, por conta desse comportamento ondulatório, o elétron só ocupa posições bem definidas, que chamamos de orbitais, e a posição e o momento do elétron estão quantizados dentro do orbital. Para que tudo isso? Para nós entendermos como se formam os diagramas de banda, o que é um condutor, semicondutor, isolante. Então, quando nós pegamos dois átomos e cada átomo tem... o elétron tem orbitais muito bem definidos, quantizados, então assim também estão quantizados os níveis de energia que um elétron pode ocupar em um átomo. Se você pega um átomo de carbono, por exemplo, outro átomo de carbono distante, você traz eles para perto para formar o sólido. Esses níveis de energia não podem ficar iguais, porque aí mais de dois elétrons com o mesmo spin iam estar no mesmo orbital no mesmo momento, o que não pode acontecer por conta do princípio de superposição de Linus-Pauling. E o que acontece é que os níveis de energia se degeneram, se splitam. Quando nós trazemos esses átomos, os níveis de energia se degeneram, se splitam. Quando nós temos diversos átomos, viemos trazendo mais átomos, vamos formando um sólido, temos vários níveis de energia que nós chamamos então de banda. Essa banda, a última banda ocupada de um átomo é a banda de valência, a banda superior a essa é a banda de condução. Então, por exemplo, de um não metal aí, nós temos que uma banda, a banda aqui é a energia de valência, a banda de valência está completamente ocupada e a banda de condução está completamente vazia. Aí nós fizemos uma brincadeira que nós falamos que é igual dois tubos de teste, dois tubos de ensaio, contendo, o primeiro tubo contém água e ele equivale à banda de valência, contendo cheio de água, lotado de elétrons, lotado de água, no caso da nossa analogia. E aqui o tubo de cima de ensaio, vazio, não tem água nenhuma, e analogamente aqui que não tem elétron nenhum. Quando nós aplicamos um potencial gravitacional, tanto o tubo de cima que está vazio, nada se move nele, quanto o tubo de baixo que está cheio de água, nada se move nele também. No entanto, isso é para 0 Kelvin, mas quando nós começamos a aumentar essa temperatura, o que acontece é que os elétrons que estão aqui, a 0 Kelvin ele está paradinho, quando ele começa a ganhar uma temperatura, ele começa a se mover, a temperatura ela é traduzida em um movimento do elétron, então ele acaba saindo daqui e ganha esse movimento, essa energia térmica faz com que ele atinja energia suficiente para sair da camada de valência e vir para a camada de condução. Aqui na camada de condução, o elétron pode se mover, de maneira que agora nós podemos fazer engenharia. No caso do semicondutor, eu tenho um band gap pequeno, no caso do isolante, eu tenho um band gap grande, no caso do metal, eu tenho um band gap que começa a se interseccionar. Isso a mais do que o zero absoluto. Tá? E assim quando esse elétron está aqui e uma lacuna está aqui, eles podem se movimentar desde que se mantenham dentro do cristal, eles podem se movimentar dentro do cristal, então nós podemos aplicar tensões elétricas e drenar corrente. Então, a essas cargas, esses portadores que estão móveis, nós podemos drenar a corrente deles, aplicar tensões, drenar a corrente. Então são cargas de rede que nós chamamos, cargas de rede. Então essas cargas de rede agora nós podemos fazer toda a engenharia com esse tipo de dispositivo.
Então nós terminamos entendendo o que é um condutor, um semicondutor isolante. Agora nós vamos olhamos um pouquinho dos diagramas de banda, que são diagramas de energia de elétron. Terminada essa revisão, qual que é o objetivo da aula de hoje? Bom, nós entendemos quais são as propriedades e como que é o funcionamento de um condutor semicondutor isolante. Agora nós vamos usar como nós usamos condutor semicondutor isolante para projetar circuito eletrônico. Como nós projetamos circuitos que fazem coisas úteis. Como nós colocamos esses circuitos para funcionar dentro de dispositivos eletrônicos. Como que nós vamos fazer isso? O que nós temos então? Nós temos um dispositivo eletrônico. Nós temos um dispositivo eletrônico. O que nós queremos fazer? O que nós queremos controlar? Bom, basicamente, nós queremos controlar os nossos dispositivos eletrônicos. Como que nós controlamos nosso dispositivo eletrônico? Nós queremos controlar, por exemplo, em engenharia elétrica, corrente ou tensão. Qual que é mais útil dentro da eletrônica? Uma fonte controlada ou uma fonte de tensão controlada, uma fonte de corrente controlada? Qual que é mais útil dentro da engenharia elétrica? Existem diversos métodos de se gerar uma fonte de tensão, de se controlar uma fonte de tensão. Existem diversos métodos em que eu já tenho uma tensão controlada, mas não existem tantos métodos em que eu consigo controlar a corrente. Não existem tantos métodos que eu consigo gerar um sinal de corrente controlado. Então é mais útil dentro da eletrônica eu conseguir controlar a corrente, mas também é muito útil conseguir controlar a tensão. Vocês vão ver que, na verdade, nas fontes de corrente, vocês vão ver que, na verdade, então nós queremos controlar o fluxo de corrente ou a tensão. Vocês vão ver que, na verdade, por exemplo, nas fontes de corrente, quando vocês virem fontes de corrente, vocês podem ver que, na maioria delas, dentro dela tem uma fonte de tensão controlada. Então, sempre que eu tenho, a maioria das vezes que eu tenho uma fonte de corrente controlada, eu tenho aqui uma fonte de tensão controlada. Então, é bem útil eu conseguir uma fonte de corrente controlada por tensão. É muito útil, seria muito útil. Fonte de corrente controlada por tensão. Vou até apagar isso aqui. Então, mas pense só, o que nós estamos querendo fazer aqui? Que dispositivo que nós queremos construir? Vamos projetar um dispositivo para nós utilizarmos ele em eletrônica. Que dispositivo que nós queremos construir? Nós queremos construir um dispositivo que nós controlamos entre o terminal 1 e o terminal 2 o fluxo de corrente que passa por ele. Tá? Queremos controlar entre o terminal 1 e o terminal 2 o fluxo de corrente que passa por ele. Tá? Seria muito útil se eu conseguisse controlar o fluxo de corrente que passa do terminal 1 para o terminal 2, eu controlaria, vamos supor que eu controlaria com a tensão entre 2 e 1. Será que seria útil eu controlar o fluxo de corrente entre o terminal 2 para o terminal 1 com a própria tensão do terminal 2 para o terminal 1? Será que seria útil? Bom, não seria tão útil. Nós já temos esse dispositivo chama diode. Tá? Esse dispositivo, ele faz isso, já faz isso. Nós queremos desenvolver um outro dispositivo um pouco mais complexo. Seria interessante eu controlar o fluxo de corrente do terminal 1, do terminal 2 para o terminal 1 de um terceiro terminal. Tá? De um terceiro terminal. E esse é o diagrama, esse é o símbolo do dispositivo arbitrário de 3 terminais. Dispositivo arbitrário de 3 terminais. Nós queremos controlar o que acontece no terminal 2 e terminal 1 de um terceiro terminal. Tá? Dispositivo arbitrário de 3 terminais. É esse dispositivo que nós queremos chegar. Nós queremos chegar nesse dispositivo aqui. Nós queremos projetar esse dispositivo. Como nós projetamos esse dispositivo? Bom, na verdade, o que nós estamos tentando fazer aqui? Nós estamos tentando mexer na equação U ou V, U é igual a R vezes I, ou V é igual a R vezes I. Vou escrever como V, talvez fique mais fácil de pensar. Nós queremos mexer nessa equação. Tá? Queremos controlar o fluxo de corrente com tensão. Olha para essa equação. Dá uma olhada nessa equação.
Queremos controlar o fluxo de corrente com tensão. O que leva a tensão na corrente aqui é a resistência. Nós queremos um dispositivo que controle a resistência, que controle a sua resistência com a tensão. Nós queremos um dispositivo que altere a sua resistência com a tensão. Nós queremos um transresistor. Nós queremos um transistor. Ele altera a sua resistência conforme a tensão que é aplicada nele. Transresistor. Nós queremos um transistor. Nós queremos chegar nesse transistor. Tá? Esse é o dispositivo eletrônico que nós queremos chegar. E esse é a simbologia de um dispositivo arbitrário de 3 terminais, que nós vamos tentar abordar nesse curso. Tá? Como que nós projetamos... Só um breve comentário aqui da fonte de corrente. Existem diversos sensores, não é só gerar uma tensão controlada. Você não é só gerar um sinal arbitrário de tensão. A questão é que diversos sensores e atuadores funcionam, nós temos acesso a eles funcionam por tensão. Então, diversos sensores dão para você, como formato do sinal medido, uma tensão. Então, tensão nós já temos muito bem. Tá? Nossos métodos de medida para tensão já são bons, nós vamos tentar controlar a corrente. Tá? O que nós vamos usar aqui para fazer o transistor? Metal isolante ou semicondutor? Vamos ver. O nosso transistor, então, ele tem que ter metal isolante ou semicondutor? Tá? Você pode dizer, olha, o metal só conduz, o isolante não conduz, vamos usar o semicondutor. Semicondutor, talvez nós vamos conseguir fazer algumas características interessantes com o nosso semicondutor. 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 No entanto, quando eu falo semicondutor, o que lhe vem à mente? O que nós pensamos quando alguém fala semicondutor? Silício. Tá? Silício, vamos fazer nosso dispositivo de silício. Fechado, vamos fazer nosso dispositivo de silício. No entanto, se nós vamos fazer nosso dispositivo de silício, tem que ficar claro uma coisa. Qual a resistividade do silício? Nós queremos isso aqui. Nós queremos fazer um transresistor. Nós queremos controlar a resistência por tensão. Mas qual que é a resistência a priori de um silício puro? Qual que é o Rho do silício? O Rho do silício, ele é aproximadamente 2,3 vezes 10 a terceira. Esse Rho, será que é um Rho alto? É um Rho baixo? Bom, vou dar um outro Rho aqui. O Rho da água deionizada, água deionizada, é em torno de 1,8 vezes 10 a quinta. A água deionizada, a gente sabe que a água deionizada, a água quando ela está deionizada, ela é um isolante. Se o Rho de 1,8 vezes 10 a quinta é um Rho de isolante, o Rho do silício é alto. Ele é muito resistivo. Ele é um material que tem uma resistência muito alta. Então, como ele tem esse é um material de resistência muito alta, como que eu vou atravessar esse material com uma corrente elevada? E como que eu vou fazer com esse material de silício para fazer o meu dispositivo, esse dispositivo que nós queremos, esse dispositivo eletrônico? Qual que é a tática? Que tática nós vamos usar agora? Olha, existe alguma maneira... Bom, aliás, só existe uma maneira de eu conseguir usar o silício no nosso dispositivo eletrônico. Se eu conseguir aumentar o número de lacunas, se eu conseguir aumentar o número de elétrons desse dispositivo. E vocês vão ver mais para frente que, na verdade, os nossos dispositivos semicondutores, na verdade, provavelmente vocês já sabem disso, na verdade, nossos dispositivos semicondutores, como nós projetamos eles? Se os nossos dispositivos semicondutores tiverem partes com um número muito maior de lacunas, parte com um número muito maior de elétrons, nós conseguimos projetar dispositivos bem interessantes para a eletrônica. Tá? Então nós queremos aumentar muito o número de elétrons, muito maior do que um cristal de silício puro, ou queremos aumentar muito o número de lacunas. Nós queremos controlar, então, para controlar a minha corrente, a minha tensão,
nós precisamos controlar o número de elétrons e o número de lacunas do nosso semicondutor. Então nós queremos controlar número de elétrons e o número de lacunas. Ok? Controlando o número de elétrons e o número de lacunas, nós vamos alcançar o nosso objetivo, projetar um dispositivo eletrônico que consiga controlar o que nós precisamos controlar, corrente e tensão dentro da engenharia elétrica. Tá? Como que é o diagrama de banda que nós aprendemos na última aula? Então, na última aula, se nós pegarmos um material semicondutor, por exemplo, o silício, nós tivemos o silício, nós temos aqui a banda de valência, aqui é a energia de valência, isso aqui é a energia. Tá? Nós temos a nossa banda de condução completamente vazia. Tá? Nós começamos a aumentar a temperatura e os elétrons começam a ganhar energia térmica, esses elétrons começam a ter perfis de energia, começam a ter valores de energia, os quais, de maneira que eles podem passar a ocupar a banda de condução. Nós falamos que ele salta para a banda de condução, mas ele começa a ter níveis de energia maiores aqui, então ele pode ocupar essa banda de condução. Tá? Daqui a um tempo nós não vamos mais desenhar essas de maneira cheia, nós só vamos desenhar esses dois níveis porque essa diferença desses dois níveis que importa, por exemplo, para um material semicondutor ou para um isolante, ou para nós entendermos melhor esse material. Como que é o cristal do diamante? O cristal de diamante formado de carbonos. Vamos agora no carbono, que é similar ao silício, então vamos fazer aqui, vamos desenhar de maneira 2D essa representação 2D de um cristal, de um diamante, tá? De um cristal de carbono. Então nós temos aqui nossos átomos de carbono, que estão aqui com as suas devidas ligações. Tá? Ligações covalentes entre os carbonos estão aqui bem fixos, ligação covalente é uma ligação bem forte, eles estão bem estáveis, bem ligados. Tá? Esse é o látice, então, é uma representação 2D do látice do diamante. Tá? Como nós vamos fazer para que... O que vocês lembram da aula anterior? Então, eu tenho um elétron que ele pode ganhar energia térmica e ele salta aqui para a nossa banda de condução e aqui o nosso elétron fica móvel. Tá? Se o elétron saltando daqui deixa uma lacuna, que é a saudade, lembra a saudade, o número de elétrons vai ser igual ao número de lacunas. Em um silício puro e um silício normal, se encontra na natureza, pega o silício, olha para o silício, dá um zoom lá, o número de elétrons que nós temos na banda de condução é igual ao número de lacunas que nós temos na banda de valência. Ou seja, o número total de elétrons N é igual ao número total de lacunas P. Tá? Esse número é igual para um silício puro. Tá? O que nós podemos fazer para aumentar o número de elétrons? Nós queremos mais elétrons e menos lacunas, ou mais lacunas e menos elétrons. Olha na tabela periódica. Nós temos a tabela periódica, nós temos no grupo 3, o grupo 4 e o grupo 5. Tá? Se nós olharmos aqui, tabela periódica, algo parecido com isso. Aqui nós temos o grupo 3, na linha 13, aqui na linha 14 o grupo 4, na linha 15 o grupo 5. Tá? Essas linhas aqui. O que nós temos aqui? Tá? O grupo 3 tem 3 elétrons na camada de valência, o grupo 4, 4 elétrons na camada de valência, o grupo 5, 5 elétrons na camada de valência. Então, quando eles se juntam, para formar um sólido, esses elétrons se conformam por conta de Linus-Pauling. Então, nós temos aqui essas 3 colunas. Nós vamos ter aqui na coluna 4, que é a nossa coluna, de tudo que nós fizemos na aula até agora, nós temos carbono, nós temos silício, germânio, antigamente era usado para fazer transistor, e nós temos também estanho, SN. Tá?
Esse é o grupo 4. No grupo 5 nós temos nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Arsênio e antimônio. No grupo 3, 3 elétrons na camada de valência, nós temos o boro, alumínio, gálio e índio. Tá? 4 elétrons na camada de valência, 3 elétrons e 5 elétrons. Como nós vamos, que nós podemos fazer com esses elementos de maneira a fazer um cristal que tem mais elétrons do que lacunas? Se nós, vamos supor que nós pegamos aí um dos nossos carbonos. Um dos nossos carbonos e transformamos no elemento da quinta coluna. Lembrando que o carbono, quando você traz diversos carbonos perto, os seus formam-se bandas de energia e os orbitais se conformam. Eles se conformam e formam outros orbitais que agora podem fazer algumas ligações. Por exemplo, o carbono, que é o mesmo caso do silício, forma-se 4 lóbulos aí, que são os orbitais formados, com 109 graus de distância cada um, e aqui podem se ligar outros carbonos ou outros elementos. Essa é a representação dessas ligações aqui. Mas se eu troco agora, aqui no lugar do carbono, eu coloco um fósforo, no lugar do carbono, coloco um fósforo, o que acontece? Fósforo agora tem 5 elétrons na camada de valência, dos quais 4 elétrons vão se conformar e fazer as ligações covalentes com os carbonos. E vai sobrar aí um quinto elétron. Vai sobrar aqui um quinto elétron, mas pensem só, esses 4 elétrons agora se conformaram, os orbitais deles, e eles formam ligações estáveis, 109 graus, equiespaçados aí entre eles, bem firmes com suas ligações bonitinhas. O quinto elétron, ele fica um tanto deslocado, ele fica parecendo que sobrando. Esse quinto elétron, ele pode ser... então, se eu tenho um dispositivo e ele começa a ter temperatura, esse quinto elétron começa a ganhar temperatura, aliás, tudo aqui começa a ganhar temperatura, ele começa a ganhar uma energia cinética relacionada a essa energia térmica, e ele pode se desprender aqui desse fósforo. Ele pode se desligar do fósforo. E na verdade, se vocês calcularem aqui, esse elétron se desliga muito mais fácil. O quinto elétron está muito mais fracamente ligado ao fósforo. Então esse quinto elétron pode ganhar um nível de energia e sair daqui e ocupar a minha camada de condução. Quando ele ocupa a minha camada de condução, esse elétron, aqui é a minha camada de condução. Quando ele ocupa a camada de condução, ele fica móvel, ele passa a ser uma carga de rede. Na carga de rede, nós podemos drenar correntes de cargas de rede, nós podemos colocar tensões, vão sair correntes, e então nós podemos fazer toda a engenharia. Ele passa a ser uma carga de rede. Então aqui eu tenho um elétron. Veja só, o fósforo, com 5 elétrons que ele tinha aqui na sua camada de valência, ele estava neutro. Agora que ele tem um elétron a menos, essa região aqui do fósforo, ela está com uma carga positiva, uma carga em mais. Uma carga positiva. Essa região de carga positiva, pense só, essa região de carga positiva nós chamamos de íon. Chamamos de íon. Essa região aqui é um íon. Tá? É um íon, tá? Porque o fósforo agora não está mais neutro, ele tem uma carga positiva. Nós chamamos de íon. Esse íon não se move, ele não é uma lacuna. Pense você, é uma lacuna esse íon? Ele pode se mover? Se eu aplicar aqui uma tensão elétrica aqui, colocar 2 terminais, 2 metais aqui, aplicar uma tensão elétrica, esse íon pode se mover? Não. Porque esse íon é positivo, o que contribui para a carga positiva desse íon é o próton que está dentro do núcleo. O núcleo está fixo dentro do látice. Então o núcleo não se move. Essa carga positiva está
fixa aqui dentro, ela não pode se mover. Então não é uma carga móvel, não é uma lacuna, é um íon, tá? Já esse elétron pode se mover. Então essa estrutura agora tem um elétron a mais que não deixou lacuna. Aqui não deixou saudade. Aqui deixou, tem uma certa saudade, mas aqui temos um íon, tá? Então aqui ele não deixou a saudade da lacuna. Aqui ficou um íon, tá? E o íon está preso aqui no látice. Tá? Então nós temos um elétron a mais do que um íon. Então se nós começarmos a introduzir átomos de fósforo ou átomos da quinta coluna, nós vamos fazer o processo que nós chamamos de dopagem. Esse processo se chama dopagem. Nós estamos dopando um cristal de silício com átomos de fósforo. E agora esse cristal tem mais elétrons do que lacunas. Tá? Então nós conseguimos aumentar muito o número de elétrons, nós conseguimos aumentar muito o nosso N, nós conseguimos aumentar muito o nosso número de elétrons N dopando ele com elementos da quinta coluna. Então, os elementos da quinta coluna nós chamamos de doadores, eles são doadores de elétrons. Doadores de elétrons, tá? Da mesma maneira aqui, o que aconteceria se eu colocar elementos da terceira coluna? Se eu vir aqui e colocar elementos da terceira coluna. Aqui, voltando no nosso látice 2D, eu tenho uns átomos aqui, por exemplo, de carbono. Bom, agora nós vamos tirar um átomo aqui, tirar um dos átomos, tá? No lugar desse átomo da quarta coluna, nós vamos colocar um átomo da terceira coluna, por exemplo, boro, muito usado. Aqui nós colocamos um átomo de boro. Esse átomo de boro não tem 4 elétrons na sua eletrosfera. Não tem 4 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Então ele forma aqui, a priori, quando nós colocamos o átomo de boro aqui, nós dopamos o nosso cristal com o átomo de boro, ele só forma 3 ligações covalentes. Tá? Então o átomo de boro se estabiliza aqui no nosso cristal e forma 3 ligações covalentes, com mais 3 outros silício ou carbono aqui no caso. Dessas 3 ligações covalentes, então aqui o meu átomo de boro está neutro, tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas aqui interiormente ao átomo de boro, ele está neutro. No entanto, eu fico com um carbono que tem a necessidade de uma ligação a mais, ele fica com um elétron a menos. Tá? Essas ligações muito próximas aqui, ligações, por exemplo, esse átomo, tem as ligações covalentes e ele tem a necessidade, ele precisa de mais um elétron aqui, ele tem a necessidade de mais um elétron. Os elétrons que estão próximos aqui, dado uma certa temperatura, eles estão com uma certa energia, às vezes, como ele está com uma certa energia, ele consegue esse elétron vir para cá. E ele consegue tomar aqui o lugar dessa ligação covalente aqui, um lugar que tinha necessidade aqui entre o boro e o carbono tinha necessidade aqui, ou o silício tinha necessidade de um elétron, pode vir aqui fazer essa ligação. O que aconteceu aqui? Isso acontece porque eles estão próximos aqui, o orbital está próximo, mas o que acontece aqui? O que ele deixou aqui? Aqui ele deixou a saudade. Aqui ele deixou a saudade. Essa região aqui é uma lacuna. Essa região é uma lacuna. Tá? Aqui nós temos uma carga positiva que nós podemos tratar como lacuna. Essa lacuna é móvel. É uma lacuna que ela pode se mover. A essa lacuna não está associado a algum elétron? Não tem, nenhum elétron saltou para a camada de condução. Então a essa lacuna não tem elétron associado a ela. Como não tem elétron associado a ela, nesse cristal, um cristal dopado com átomos de boro, elementos da terceira coluna, é um cristal que tem um alto número de P. E que P é maior que N. O número de lacunas desse cristal superou em muito o número de elétrons. P é muito maior do que N. Então aqui nós projetamos semicondutores dopados
com elementos tanto da quinta coluna quanto elementos da terceira coluna. E agora esses elementos podem fazer coisas interessantes. Nós conseguimos projetar alguns dispositivos com eles, porque eles têm um número muito maior de elétrons do que o de lacunas, ou um número muito maior de lacunas do que elétrons, e nós podemos fazer alguns dispositivos interessantes com eles. Aqui nós chamamos os elementos da terceira coluna de aceptores, eles vão aceitar um elétron. Aceitadores, desculpa. Para esse caso aqui, a energia que o elétron gasta para sair daqui e vir para cá é uma energia muito pequena. Com relação no diagrama de bandas, nós chamamos aqui a energia, por exemplo, dos doadores, que são aqui quando nós colocamos elementos assim da quinta coluna, seria uma energia muito próxima da energia de condução. Então, vários elétrons conseguem saltar aqui para a banda de condução. Então, aqui seria a energia dos doadores, tá? A energia dos aceitadores é muito próxima da energia da camada de valência. Muito próximo, então aqui eu tenho a energia dos aceitadores. Então aqui as lacunas começam a se formar muito facilmente. Essas linhas pontilhadas não são níveis de energia passíveis do elétron ocupar nos orbitais, por isso que elas são desenhadas pontilhadas. São só as diferenças de energia aqui da lacuna vir para a banda de valência e do elétron vir para a banda de condução. São só representativas. Então, quando eu tenho um cristal com aceitadores ou com doadores, assim que eu começo a sair do 0 Kelvin, eu estou no zero absoluto. Se eu estiver em 0 Kelvin, no zero absoluto, nada acontece. Esses elétrons e lacunas não são formados. Mas assim que eu começo a aumentar a temperatura, começa a sair do 0 Kelvin, logo todos os elétrons e todas as lacunas que são passíveis de formação, logo elas são formadas. Como assim? Vamos estudar de uma maneira, deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Para o silício puro, se eu fizer uma curva de número de elétrons pela temperatura T, em Kelvin, se eu fizer um grafo do número de elétrons por temperatura em Kelvin, como vai ser esse número de elétrons? Eu estou no zero absoluto, eu tenho 0 elétrons na camada de condução, certo? Tenho 0 elétrons na camada de condução, os elétrons estão bem paradinhos, quando o cristal começa a ganhar energia térmica, esses elétrons começam a saltar aqui dos doadores, começam a saltar para a banda de condução. Então nós começamos, é um evento exponencial, vocês vão ver nos próximos minutos por que ele é exponencial. Então eu começo a aumentar o meu número de elétrons com o aumento da temperatura e é um evento exponencial, tá? Então aqui é para o silício. Silício puro, tá? O que acontece quando eu dopo um material? Quando eu tenho um material dopado, quando eu tenho um material com diversos elementos da quinta coluna nele, eu começo a dopar o material. Como que é o processo de dopagem do material? Nós pegamos, hoje em dia, o processo de dopagem do material, eu pego um material de silício, eu começo a acelerar, eu acelero átomos da quinta coluna e eu jogo esses átomos, começo a colidir com esses átomos no meu cristal de silício. E quando eles vão entrando no cristal de silício, eles vão quebrando, eles vão fazendo micro fraturas, pode-se dizer, nos cristais de silício, eles ficam em qualquer lugar lá do cristal de silício. Nós pegamos esse material, começamos a aquecer. Começamos a aquecer, colocamos temperatura, conforme a temperatura aumenta, as fraturas do cristal começam a se regenerar, o cristal começa a se reformar e esses átomos que foram acelerados, esse processo de dopagem que os átomos foram acelerados, que estavam em qualquer posição, eles começam a atingir posição dentro da estrutura do látice, formando as ligações covalentes com os outros silícios. Esse é o processo de dopagem que nós temos. Então começa a aumentar o número de elétrons. Quando tem um material dopado, um material cheio de átomos da quinta coluna, ele também aumenta exponencialmente o número de elétrons. Só que ele não aumenta aqui como o silício puro. Ele aumenta muito mais rápido
Tem uma exponencial que eu começo a aumentar muito o número de elétrons conforme a temperatura começa a avançar. Muito rápido no tempo, muito rápido aqui no eixo da temperatura, ele termina. Quando eu começo, aumento e começa a soltar elétrons, de repente termina o número de átomos dopados, acaba, não tem mais elétrons para irem para a banda de condução, e aqui eu viro vira uma reta, vira um flat aqui, e esse flat continua até eu chegar no meu até eu chegar na minha curva do silício puro. Então eu venho aqui, quando eu chego aqui no meu silício puro, eu começo a acompanhar o meu silício, tá? E aqui, qual que é o número de elétrons aqui? ND, o número de doadores. O mesmo número de doadores vai ser o número de elétrons que eu tenho aqui no meu material, tá? Tá? O que acontece aqui então? Então, bom, isso acontece, é um evento exponencial, logo ele atinge o seu máximo. Tá? Vamos estipular 3 regiões para essa curva. Região número 1. Aqui é uma região número 1. Região número 1. Região número 2. E região número 3. Regiões dadas pela temperatura. Tá? Número 3 do silício. Tá? Quais dessas regiões eu vou operar meu material? Se eu operar aqui, eu não tenho um número suficiente de elétrons. Se eu operar aqui, o meu material não é mais dopado. É silício com silício, é tudo silício, alta resistividade, eu não faço nada. Basicamente, meu dispositivo não se controla, não consigo controlar ele. Eu perco o controle do meu material quando eu aumento muito a temperatura e eu caio nessa terceira região. Eu vou operar aqui nessa região 2, em que eu sei exatamente ND. Eu sei exatamente o número de elétrons que eu tenho por centímetro cúbico do meu material silício dopado. Tá? Isso aqui é silício dopado. Tá? Isso aqui é silício tipo N. Quando nós dopamos o material que ele tem mais N do que P, é silício tipo N. Tá? Silício tipo N. Nós fomos um passo adiante no projeto dos nossos dispositivos eletrônicos. Agora nós precisamos tomar um outro passo, um passo mais quantitativo. Como que nós sabemos? Então nós temos aqui o elétron, salta da minha camada, a minha camada de valência para a minha banda de condução, e ali ele pode se conduzir e vira uma carga de rede. Mas, de maneira mais quantitativa, como que essa distribuição dos elétrons que estão na camada de valência e dos elétrons que estão na camada de condução, como se dá isso? Se dá com a distribuição de Fermi-Dirac. Distribuição de Fermi-Dirac. A distribuição de Fermi-Dirac nos diz a probabilidade de um elétron de encontrar um elétron com uma dada energia. A distribuição de Fermi-Dirac lida com a distribuição de férmions e férmions. Férmions são partículas com frações de spin, meio spin, 1/3 spin. No caso de meio spin, nós temos o elétron. Então, a distribuição de Fermi-Dirac nos diz como é a distribuição, como que é a probabilidade de encontrar um elétron com uma dada energia. Tá? Como que é a distribuição de Fermi-Dirac? A distribuição de Fermi-Dirac, probabilidade de encontrar um elétron com uma dada energia. E a equação dessa distribuição de Fermi-Dirac é a seguinte. Nós temos aqui 1 sobre 1 mais E elevado a energia, essa dada energia, menos nível de Fermi sobre kT. Tá? E elevado a energia menos nível de Fermi sobre kT. Essa distribuição de Fermi-Dirac nos dá um gráfico da seguinte maneira. Se vocês simularem esse gráfico, vocês vão ver que é um gráfico da seguinte maneira. Aqui é
Aqui eu tenho 1, probabilidade total de encontrar esses elétrons. Aqui eu tenho a probabilidade de encontrar um férmio, um elétron com energia E, e aqui é energia E. Tá? Quando essa probabilidade assume valor meio, nós chamamos de nível de Fermi. Apesar de ser EF, não é energia de Fermi. Energia de Fermi é muito mais complexo de achar qual é a energia de Fermi, mas nível de Fermi é algo mais fácil de se definir. Então, quando eu tenho uma probabilidade meio de encontrar o elétron, essa probabilidade nos dá a energia correspondente ao nível de Fermi. Esse é o nível de Fermi. Para um semicondutor, para um silício, o meu nível de Fermi, eu tenho aqui a energia de valência e a energia de condução. Para o silício, o meu nível Fermi está aqui no meio. Esse é o nível de Fermi. Ele fica aqui no meio, metade do caminho entre a banda de valência e a banda de condução. Tá? Se vocês olharem aqui, é uma equação na energia. Então eu tenho aqui a energia é a minha variável, eu tenho K, a constante de Boltzmann, 1.38 vezes 10 a menos 23, T é a temperatura e EF é o nível de Fermi, tá? EF é o nível de Fermi, por exemplo, nível de Fermi do silício, nível de Fermi do carbono, do germânio, cada átomo tem seu nível de Fermi. T é a temperatura. Então, esse aqui de variável é só E. Então, esse gráfico, ele se altera com a temperatura. Esse gráfico é um gráfico para uma temperatura, uma dada temperatura, T maior do que o 0 Kelvin, maior do que o zero absoluto. Como que esse gráfico se comporta? Como que é esse gráfico para o 0 Kelvin? Para o 0 Kelvin, pessoal, esse gráfico tem uma queda abrupta no nível de Fermi. Então, esse é o gráfico para a temperatura igual ao 0 Kelvin, zero absoluto. Tá? Tem uma queda abrupta ali. Tá? Vocês podem simular essa equação que vocês vão ver. Normalmente, nós aproximamos essa função para achar alguns parâmetros interessantes. Vamos ter essa função. Como que ela se aproxima? Uma aproximação para a função de Fermi é a seguinte. Essa equação é 1 dividido por algo, então é basicamente isso aqui a menos 1. Então, essa equação é 1 mais E elevado a E menos energia menos nível Fermi sobre kT. Tudo isso aqui é menos 1, tá? Tudo isso aqui é menos 1. Mas eu posso aproximar duas funções diferentes aqui. Como que eu aproximo essa energia? Esse nível de Fermi. Quando a energia que eu estou falando, ela é maior que o nível de Fermi, tá? Maior que o nível de Fermi, eu tenho que a minha função, a minha distribuição de Fermi-Dirac, quando a minha energia é muito alta, esse termo fica muito mais significativo do que 1. Ele é muito maior do que 1. Então esse termo, por exemplo, termo A, é muito maior do que 1. Aqui, então, para o termo A muito maior do que 1, esse aqui é o termo A. Tá? Quando o termo A é muito maior do que 1, essa equação se aproxima para a seguinte equação, K menos 1, e ela fica E elevado a menos energia menos nível de Fermi sobre kT. Tá? Ela se aproxima para essa equação, E elevado a menos energia menos nível de Fermi sobre kT. Tá? E quando a energia aqui é menor que o meu nível de Fermi? Quando essa energia é menor que o meu nível de Fermi, nós temos que a minha distribuição de Dirac, de Fermi-Dirac, vai tender a uma certa função. Então o que acontece aqui? Quando eu tenho uma energia muito pequena, esse valor é muito próximo de 1. Muito próximo de 1, então o 1 passa a ser muito significativo. Aqui o meu 1 passa a ser muito significativo. Esse aqui é o termo A, mas aqui o meu 1 é muito maior do que A. Então, quando aqui o meu 1 é muito maior do que A, esse valor, a minha distribuição de Fermi, vai ser quase 1
ligeiramente menor do que 1. Quase 1, ligeiramente menor, então ela pode ser aproximadamente 1 menos o E, esse termo, o meu termo A, que é um termo vai ser um valor muito pequeno aqui. Então, 1 menos E elevado a 1 menos E elevado a energia menos nível de Fermi sobre kT. Tá? Então, o que acontece? Essas funções aproximadas, se eu desenhar elas ali, eu vou desenhar elas aqui embaixo, para não ficar tão confuso para vocês. Eu vou desenhar aqui embaixo. Aqui é probabilidade de se encontrar um elétron com energia E por energia. Tá? Então aqui eu tenho a distribuição de Fermi-Dirac. E aqui eu tenho o nível de Fermi. Como que é essa equação desenhada aqui? Essa equação, que se aproxima à minha distribuição, ela seria desenhada mais ou menos aqui. Muito próxima. Essa é a minha equação. Que equação é essa? Que equação que é essa aqui? É E elevado a menos energia menos nível de Fermi sobre kT. É a equação de Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann. Equação de Maxwell-Boltzmann. Então nós podemos aproximar a minha distribuição de Fermi-Dirac pela equação de Maxwell-Boltzmann. Ela é muito próxima, muito próxima. Aqui ela seria assim, essa aproximação aqui. Aqui seria assim. Então ela é muito próxima. E ela se aproxima muito bem para temperaturas maior que uma certa temperatura, e a temperatura ambiente cabe muito bem aqui, que é em torno de 300 Kelvin, temperatura ambiente. Então, a equação de Maxwell-Boltzmann, nós vamos usar daqui para frente a equação de Maxwell-Boltzmann no lugar da distribuição de Fermi-Dirac, que é uma equação mais simples que nos vai dar insights, vamos desenvolver de maneira mais rápida. Tá? Agora preste muita atenção. Preste muita atenção. O que significa a probabilidade de eu encontrar um elétron com energia E maior que E1? O que significa essa probabilidade? De encontrar um elétron com energia E maior que E1. Tem um grande significado, vocês vão ver por quê. Quando eu tenho aqui, o que seria essa probabilidade? Seria a integral, seria calcular a área sobre a curva aqui de E1 para frente. Isso aqui, a integral disso, nos dá a probabilidade de eu achar um elétron com energia maior que E1. Isso aqui é 1, tá? Como que eu calculo essa probabilidade? Probabilidade do elétron ter uma energia E maior que E1 vai ser a integral aqui, vai ser igual a integral, tá? De E1 até mais infinito. De E1 até mais infinito. Da minha função, essa função é mais complexa, vamos usar essa, que é muito similar a essa. Nós vemos aqui que a equação de Maxwell-Boltzmann, ela é muito aqui similar. Muito similar à equação de Maxwell-Boltzmann, mais similar ainda, muito similar aqui à equação de Maxwell-Boltzmann. Integral de E elevado a menos E elevado a menos E menos EF, energia menos nível de Fermi, E menos EF sobre kT, tá? dE. Estamos integrando no eixo de energia. Tá? O que é variável aqui? Variável é E, a integral em dE, então o meu E é variável, o resto é constante, eu posso jogar para fora. Então, essa integral vai ficar, vou desenhar ela, essa integral vai ficar E elevado a menos com menos mais, E elevado a mais nível de Fermi sobre kT, que multiplica a integral de E1 até mais infinito, de E elevado agora a menos E sobre kT dE, integral em dE. Tá? A integral, a função exponencial é uma das poucas funções
que a minha integral da minha exponencial é igual à minha exponencial, minha própria exponencial, que é igual à derivada da minha exponencial em dx. É uma das poucas funções que a derivada é igual à integral. Então aqui eu vou obter algo, probabilidade de se encontrar um elétron com energia E maior que E1, tá? Vai ser proporcional a uma constante que vai dar aqui, vezes a própria função que foi integrada, que é E elevado a menos E sobre Kt, vezes uma constante de proporcionalidade, tá? Nós temos aqui uma constante, aí não importa o valor. O que nós obtivemos aqui? Olha bem para essa equação. O que parece essa equação? Vocês já viram essa equação em algum lugar? Equação de Shockley, equação do diodo, equação do bipolar, corrente no dreno do transistor bipolar, corrente no coletor do bipolar. A equação do transistor bipolar é a corrente é igual a uma corrente de saturação, IS, vezes E elevado a QV, aqui VD, tensão do diodo, ou VBE no meu transistor, sobre KT. Tá? Tem menos 1 também, em um parênteses aqui, mas esse termo é tão mais significativo que o menos 1 que nós normalmente omitimos aqui o menos 1. Podemos omitir, podemos fazer essa consideração, é passível de que essa consideração seja feita. Essa é a equação do meu bipolar. Mas o que é QVBE? Quando uma tensão é multiplicada por carga, ela me dá energia. Aqui então eu tenho, se eu tenho Coulomb multiplicado por volt, isso me dá Joule, tá? Por quê? Porque é energia. Então esse termo aqui corresponde à energia e Kt corresponde a constante de Boltzmann vezes temperatura. Então essa equação é muito similar a essa. Por que essas equações são muito similares? Isso é muito importante. Para saber isso, nós podemos girar aqui, vamos girar a nossa distribuição de Fermi-Dirac. Vamos girar a nossa distribuição de Fermi-Dirac e colocar ela aqui. Então, se eu tenho um diagrama aqui, banda de condução para um semicondutor e a banda de valência, tá? E aqui no meio eu tenho o meu nível de Fermi, F, tá? Esse eixo é o eixo da energia. Colocando o nosso diagrama de Dirac aqui, nós temos aqui a minha distribuição. E aqui é o que? Probabilidade de se encontrar um elétron com uma dada energia PE. Tá? Normalmente nós nem desenhamos esses gráficos, mas aqui é a probabilidade e aqui é a energia. O que significa eu integrar essa área aqui? O que significa essa área? O que significa essa integral que nós fizemos lá? Essa área aqui é a energia, são elétrons com uma dada energia o bastante para ocupar a minha banda de condução. Se o elétron tem essa dada energia, ele pode ocupar, ele passa a ocupar a minha banda de condução, onde ele pode se mover, onde ele fica móvel dentro do cristal, ele fica móvel. Essa carga, esse elétron agora é uma carga de rede. Agora é uma carga de rede. Essa área, essa integral é exatamente a corrente que eu posso drenar desse dispositivo. Por isso que essa equação parece muito com a equação do transistor bipolar e com a equação do diodo. Da mesma forma que a probabilidade de ter energia maior que uma energia EC me dá o número de elétrons que podem estar aqui na minha banda de condução, que podem virar carga de rede, a integral aqui de 1 menos, vamos colocar aqui 1. Essa linha é 1. Essa linha equivale a 1. Tá? A integral agora de energias menores do que uma energia EV, a integral agora de elétrons com energia menor do que uma energia EV, me dá a probabilidade de na banda de valência eu não ter elétrons. A probabilidade, 1 menos a probabilidade de ter elétron, é a probabilidade de não ter elétron. Então, a probabilidade de eu encontrar uma lacuna, porque se eu tenho um cristal, um látice, que eu não tenho elétron, eu tenho uma lacuna associada, eu tenho uma lacuna nessa região.
Então essa é a probabilidade, da mesma maneira que aqui é a probabilidade de ter elétron, essa é a probabilidade de encontrar uma lacuna aqui. E essa lacuna, ela é móvel. Da mesma maneira que o elétron, essa lacuna é móvel aqui. Esse caso é um caso para silício puro. Esse caso é o caso do silício puro. Vamos analisar o caso de um silício dopado, um semicondutor dopado? Como se comportaria um semicondutor dopado? Então eu tenho aqui a minha banda de condução, eu tenho aqui a minha banda de valência e eu tenho aqui, como esse silício, esse material é um silício puro, a minha energia de Fermi ela é igual. Desculpa, o meu nível de Fermi, não é energia de Fermi. O meu nível de Fermi ele é igual ao nível de Fermi para um semicondutor intrínseco que nós vamos chamar de EI. Então, EI é o nível de Fermi para um semicondutor intrínseco. Aqui eu também tenho o nível de Fermi para um semicondutor intrínseco, EI. Mas como que está a energia de Fermi para o meu semicondutor dopado? Se eu tenho um semicondutor dopado com dopagem do tipo N, eu tenho que o meu número de elétrons é maior que o meu número de lacunas. Então, o número de elétrons aqui é muito maior que o número de lacunas. Como se comporta? Como que está aqui esse gráfico da probabilidade de energia do elétron da distribuição de Fermi-Dirac? Ela vai estar aqui. Esse eixo é o eixo de energia. Nós vamos ter uma distribuição de Fermi-Dirac mais ou menos desse modo. De maneira que agora a minha energia de Fermi, que daria meio aqui, probabilidade de meio é o meu nível de Fermi, não é energia, nível. O meu nível de Fermi aqui é maior, tá? Então o meu nível de Fermi, F, é maior que o nível de Fermi para o meu semicondutor intrínseco. É maior do que o meu nível de Fermi para o semicondutor intrínseco. Então aqui, se eu fizer a integral dessa região, quais são os elétrons que podem ocupar a minha banda de condução? Essa integral dá um número muito maior de elétrons que podem ocupar aqui a minha banda de condução. Tá? Nesse caso aqui, o número de lacunas correspondente aqui, que poderia ocupar, que poderia estar aqui associada, que poderia estar na minha banda de valência, é muito menor. Então, meu número de lacunas aqui, a integral dessa área, dá uma área bem pequenininha, é um número bem menor. Vamos analisar agora para o meu semicondutor dopado com dopagem do tipo P. Aqui o meu silício dopado tipo P. Para o silício dopado do tipo P, dopagem do tipo P, eu tenho a minha energia de condução, eu tenho a minha energia de valência, tá? Da mesma maneira, eu tenho o meu nível de Fermi para o semicondutor intrínseco. Meu nível de Fermi aqui para o semicondutor intrínseco vai ser EI. Tá? Como que está a distribuição de Fermi-Dirac aqui? Aqui é a energia de elétron. E aqui eu tenho uma distribuição aproximadamente assim. Que o meu valor meio agora, o meu nível de Fermi aqui, o meu nível Fermi EF, é menor que o meu nível Fermi para o semicondutor intrínseco. Então está abaixo do nível de Fermi para o silício puro. Aqui eu tenho meio. Aqui, se eu integrar essa área na curva, eu vou ver que são poucos os elétrons que conseguem ocupar a minha banda de condução e onde eles estão móveis, tá? Aqui, para esse caso, se eu fizer a integral aqui de 1 menos a minha distribuição de Fermi-Dirac, vai me dar um grande número de lacunas que vai ocupar a minha banda de valência. Então, essa integral, essa área que me dá, que é diretamente proporcional ao número de lacunas, ela me dá um número muito maior de lacunas que vai estar aqui e um pouco o número de elétrons que vai estar aqui. Fechando a nossa aula, nós alcançamos nosso objetivo de produzir materiais que tem um grande número de elétrons ou que tem um grande número de lacunas, um número de elétrons muito maior que o número de lacunas, ou o número de lacunas, aqui o número de elétrons dopado tipo N, o N
o número de elétrons é muito maior que o número de lacunas e aqui o número de elétrons é muito mais baixo que o meu número de lacunas. O silício puro tem uma alta resistitividade, mas quando eu consigo controlar o número de elétrons e o número de lacunas de um dispositivo e consigo fazer dispositivos com partes do dispositivo com um alto número de lacunas, partes com um alto número de elétrons, consigo fazer o que é o processo de dopagem, eu consigo fazer um dispositivo em que eu controlo a resistência dele com relação à tensão que eu aplico em um terceiro terminal. Ou seja, eu consigo fazer dispositivos transresistores que alteram seu valor de resistência pela tensão que eu aplico em um terceiro terminal, como o meu dispositivo arbitrário de 3 terminais, em que eu controlo a corrente, o fluxo de corrente, ou também, e também a tensão, essas leis andam juntos. Quando eu controlo o fluxo de corrente do terminal 2 para o terminal 1 de um terceiro terminal, o meu dispositivo arbitrário de 3 terminais. E aqui eu consigo fazer o meu transresistor. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.